Oi! Hoje é a resenha do conto As Filhas do Falecido Coronel, de Katherine Mansfield, aqui da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume 20, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. A semana seguinte foi uma das mais ocupadas de suas vidas. Mesmo quando iam para a cama, era apenas seus corpos que se deitavam e descansavam. Suas mentes continuavam ponderando, discutindo, pensando, decidindo, tentando se lembrar de onde. Assim começa As Filhas do Falecido Coronel, escrito por Katherine Mansfield, que conta a história destas duas, então, órfãs, irmãs, Constantia e Josephine, que estão lá sim um pouco abatidas pela perda, mas também precisam já pensar no que fazer com tudo que aconteceu agora. Mais que órfãs, elas estão sozinhas. Bom, no máximo tem uma enfermeira que cuidara do pai nos últimos meses. Talvez ela mais atrapalhe do que ajude. Mas o que vai resultar de tudo isso, dessa situação triste, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura, já dá para perceber algo muito claramente. É que todo esse conto da Mansfield está baseado em diálogos, principalmente entre essas duas personagens principais, as irmãs. E realmente é o que domina esse texto aqui. Há muito pouco de texto corrido, ou seja, a voz do narrador da história. Apenas uma coisinha aqui e ali entre uma fala e outra das duas moçoilas. Isso se mantém durante muito tempo, mudando apenas lá perto do desfecho da história, onde realmente param poucos diálogos para o narrador começar a contar um pouco mais da história. E sim, a gente tem aqui um certo, talvez, defeito do texto da Mansfield. É muito diálogo o tempo todo. Bom, até aí você pode dizer, qual a importância? Não tem problema, se o diálogo é bom, não importa, certo? Certo, só que o diálogo que a gente tem aqui entre as duas irmãs fatalmente resulta em quase nada. Você lê o diálogo, passa por algumas páginas e fala, o que interessa essa discussão boba entre as duas? Nada está sendo dito durante todo o tempo. E aí você pode até pensar, poxa, esse texto não vai dizer nada pra gente. E realmente você pode ficar com essa sensação durante bastante tempo da leitura. E talvez lá quando a gente leia apenas o desfecho da história, os últimos parágrafos, com o que é dito ali pelo narrador, a gente possa entender o que foi esse pouco interesse, ou pouca importância, ou pouca relevância de todos os diálogos que a gente viu em tantas e tantas páginas. Agora, uma coisa curiosa que eu reparei no meio desses diálogos é que há um tema recorrente, que é a comida. Em quase todos os diálogos há uma referência a alguma espécie de comida. É algo bem curioso. E aí nem sei dizer se é uma característica da autora dela fazer esse tipo de referência, ou insistir um certo elemento em suas histórias. Não sei, porque até agora esse foi apenas o segundo texto que eu li da Katherine Mansfield. Aliás, eu deixo aqui em cima o link para você poder conferir o que eu disse a respeito da outra história que eu li da autora. Mas enfim, voltando para cá. Depois que a gente termina a leitura aqui, e a gente pode dar uma olhada lá no texto introdutório aqui desse exemplar da coleção da Folha, a gente percebe que lá aquele crítico que fez o texto, ele faz uma grande referência que os contos da Mansfield têm muita coisa relacionada com as pessoas, personagens que não conseguem se comunicar. E aí você pode pensar, sim, tudo bem, então toda essa grande quantidade de diálogos que resultam em quase nada, tem lá o certo propósito. Mas aí me faz lembrar de uma coisa um pouquinho talvez mais interessante, que é esse livro aqui do Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados, que eu já fiz análise de todos os contos aqui contidos, aqui no projeto Contos do Meio Dia, em meses anteriores. Bom, todos os contos do Caio Fernando Abreu também vão por esse lado. Pessoas, personagens que não conseguem se comunicar, estão falando um com o outro, mas as coisas parecem que estão sendo entendidas. Só que, se a gente também comparar um com o outro, os autores e os textos, e também os diálogos, a gente percebe que no fundo, Caio Fernando Abreu, mesmo colocando os personagens para quase não dizer nada um para o outro, dizem mais do que essas duas irmãs uma para a outra. Realmente, aqui os diálogos são completamente superficiais e você pode literalmente começar a história
passar por umas pequenas páginas que ainda tem uma certa definição ali da perda do pai recente, o tal do coronel falecido, e depois pular todo o miolo e ir para as últimas páginas do conto e você literalmente não perdeu nada, porque quase tudo que é dito ali no finalzinho, onde predomina um texto do narrador e não mais diálogos, há um breve resumo do que estava ali no miolo e até algumas explicações da situação geral daquela família. Traduzindo, a Catherine Mansfield gastou muito papel para dizer uma coisa que a gente entende logo na primeira cena desse tipo de diálogo que não leva a nada. Para que ficar repetindo um monte de vezes? Não sei. Bom, de novo, pode ser uma característica da autora. Quem sabe lendo mais contos dela eu consigo entender, tá bom, esse sim é o estilo dela do mesmo jeito. Eu entendi que Caio Fernando Abreu também faz a mesma coisa, só que com um pouco mais de recheio. De qualquer forma, dá para dizer que sim, esse texto aqui da Mansfield pode ser um pouco esquecível daqui a alguns meses. Talvez eu não vá me lembrar dele. E é por isso que, para As Filhas do Falecido Coronel de Catherine Mansfield, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Na próxima resenha aqui dos livros da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume 21, teremos texto de Stephen Crane, com o conto intitulado O Barco Aberto. Do que será essa história? Não sei, porque eu não me spoilo, eu não dou uma olhada aqui na sinopse. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado resenhas que também vimos aqui durante o projeto Contos do Meio-Dia. E até mais!